momentos na vida em que a alma simplesmente treme. E não é porque a fé desapareceu, é porque o medo gritou alto demais. Talvez você esteja nesse ponto agora, tentando manter o coração firme, mas sentindo que as ondas estão subindo cada vez mais alto. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus quer te encontrar. Porque crer não é estar imune ao medo. Crer é continuar mesmo quando o medo ainda está presente. A fé verdadeira não é feita de certezas confortáveis. Ela é construída nas madrugadas em que você ora sem sentir nada, nas vezes em que o silêncio de Deus parece pesado demais, nas lágrimas que ninguém vê, mas que o céu recolhe uma por uma. Salva-me, ó Deus, porque as águas subiram até o meu pescoço, diz o salmista em Salmos 69:1. Esse não é o grito de quem desistiu. É o desabafo de quem está tentando respirar em meio ao caos. É o reconhecimento de que até os fortes se afogam por dentro, às vezes. O medo, quando cresce, começa a distorcer a realidade. Ele te faz duvidar do cuidado de Deus, te faz achar que está sozinho, que ninguém entende, que talvez o céu tenha se esquecido de você. Ele fala alto, rouba o foco, faz o coração encolher como se fosse pequeno demais para suportar o que está acontecendo. Mas o medo mente. Ele é especialista em criar cenários falsos dentro da mente. Ele grita para você olhar para o vento e esquecer que Jesus ainda está no barco. O problema é que muitas vezes a gente confunde a presença de Deus com a ausência de problemas. Achamos que, se Ele está conosco, o mar precisa estar calmo. Mas Deus nunca prometeu um mar sem ondas. Ele prometeu presença em meio a elas. Ele não te guarda fora da tempestade. Ele te guarda dentro dela. E o simples fato de você ainda estar de pé, mesmo depois de tudo o que enfrentou, é a prova de que o Senhor não te deixou um só instante. Talvez você tenha sentido o coração perder o equilíbrio, o controle escorrer pelas mãos, e a oração se transformar em um grito de socorro. Mas é justamente aí, nesse caos silencioso, que Deus se aproxima. Ele não vem com barulho, ele vem com presença. Ele não traz de imediato as respostas que você queria. Ele traz a paz que você precisava. Porque antes de acalmar o mar, Deus precisa acalmar o coração que o encara. Então, se hoje o medo ainda te visita, não veja isso como fraqueza. Veja como humanidade. Deus não espera que você seja invencível. Ele espera que você continue crendo, mesmo tremendo. A fé não é o oposto do medo. É o ato de permanecer quando o medo diz para fugir. E se esse vídeo está chegando até você agora, não é por acaso. Talvez seja o próprio Deus te lembrando de que Ele ainda está aí, no mesmo barco, sustentando o que você não consegue mais segurar. Respira fundo. Ainda não acabou. O medo não tem a palavra final. Antes de continuar essa mensagem, quero te pedir um favor importante. Deixa o teu pedido de oração aqui nos comentários. Eu e toda a comunidade do Jesus Flix vamos orar por você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa palavra com alguém que também está enfrentando o medo. E se quiser apoiar esse ministério, confere os produtos e o grupo do WhatsApp que estão na descrição. É lá que a gente continua caminhando junto, mesmo nos dias de tempestade. Há orações que nascem no meio do desespero. São aquelas que a gente faz sem medir palavra, só para não desabar. São gemidos mais do que frases, lágrimas mais do que discursos. Talvez você já tenha orado assim, sem entender se Deus estava ouvindo, sem sentir nada, apenas tentando não se perder. E parece que o céu ficou em silêncio, mas o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Isaías 41:10 traz uma das respostas mais profundas para os dias de medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É uma declaração divina de presença no meio do caos. Não é uma promessa de calmaria, mas de companhia. Deus não foge da confusão. Ele entra nela com você. O problema é que o medo tenta te convencer de que se tudo está agitado, é porque Deus se afastou. A gente confunde estabilidade com presença. Mas o Espírito Santo não depende do cenário.
depende da fé. Ele continua no barco quando o vento grita. Ele continua segurando o leme quando você acha que perdeu o rumo. A tempestade que te apavora é o mesmo ambiente onde ele reafirma o controle. E é isso que o medo tenta esconder. Ele quer que você olhe apenas para o barulho do vento e esqueça quem é que comanda o mar. Quer te fazer acreditar que o silêncio do céu é abandono, mas Deus fala até no meio do vendaval, só que em outro tom. Ele não grita, ele sussurra. A voz dele não compete com o ruído, ela atravessa o ruído. É por isso que, quanto mais barulho o medo faz, mais quietude Deus pede do teu coração. A tempestade tem um som próprio. É o som do coração acelerado, das lágrimas que caem, das perguntas sem resposta. E mesmo assim, Deus continua falando. Ele fala na consciência, no incômodo, na paz inesperada que chega no meio do pânico. Ele fala nas pequenas confirmações, nas pessoas certas que cruzam o teu caminho, na força que aparece do nada. O problema é que, quando alimentamos o medo, ele abafa o som do consolo. Deus não precisa te tirar da tempestade para te proteger. Ele te protege dentro dela. Ele não te afasta do vento. Ele te ensina a permanecer firme mesmo quando tudo sopra contra. Porque a fé verdadeira não se revela quando tudo está calmo. A fé se revela quando o vento grita. E ainda assim você continua dizendo: eu sei em quem tenho crido. O vento forte não é sinal de ausência divina. É cenário de revelação. Quando tudo parece sair do controle, é aí que você percebe que o controle nunca foi seu. Deus usa o caos para se apresentar como refúgio. Ele transforma o barulho da tempestade em aula de confiança. Então, se o medo tem feito muito barulho dentro de você, se a mente está cansada e o coração parece pequeno, respira e lembra. Deus está no mesmo barco. Ele ainda está segurando o leme. Ele não perdeu o controle por um segundo sequer. O que hoje parece confusão é, na verdade, o palco onde o céu vai manifestar sua fidelidade. Não é o fim, é o meio. E é justamente no meio que Deus mais trabalha. Há algo profundamente espiritual em esperar. Esperar não é apenas o intervalo entre o que Deus prometeu e o que Ele fará. Esperar é o processo em que Ele nos transforma para sermos capazes de viver aquilo que pedimos. É por isso que, às vezes, Deus parece demorar. Ele não está apenas preparando o milagre, Ele está nos preparando para o milagre. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele recebeu a promessa através dos sonhos. Mas o trono do Egito não veio logo em seguida. Vieram o poço, a prisão, a injustiça e anos de silêncio. Mas ali, na dor da espera, Deus estava formando caráter, paciência e sabedoria. José não apenas se tornou governador, ele se tornou um homem capaz de perdoar, de salvar, de enxergar a mão de Deus onde outros só veriam traição. A espera de Deus é um laboratório de fé. É ali que aprendemos que a promessa não é apenas sobre o que vamos receber, mas sobre quem vamos nos tornar enquanto esperamos. É na demora que o orgulho é quebrado, que o coração é purificado e que a fé se torna madura o suficiente para dizer: Senhor, mesmo que ainda não tenha acontecido, eu continuo confiando em Ti. Às vezes Deus não está dizendo não. Ele está dizendo: espere mais um pouco, porque ainda não está no tempo certo. E quando o tempo certo chega, tudo se encaixa. O cenário, as pessoas, as oportunidades, o propósito. É o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu, o mundo esperava há séculos pela promessa do Messias. Mas ele veio exatamente na hora perfeita, nem antes, nem depois. Enquanto isso, talvez você esteja como Abraão, olhando para o céu e perguntando: Senhor, até quando? Deus te responde o mesmo que respondeu a ele: olhe para as estrelas. Ou seja, lembre-se da promessa. O tempo da espera não é o tempo do esquecimento. É o tempo do cumprimento sendo preparado nos bastidores. Deus não se atrasa. Ele amadurece planos. Ele alinha corações. Ele cria conexões que você ainda nem imagina. E quando chegar o dia,
você vai entender que a espera nunca foi perda de tempo. Foi o tempo em que Deus te construiu para sustentar o que estava por vir. No silêncio ele fala. Na demora ele trabalha. Na espera ele te transforma. E é aí que a fé deixa de ser teoria e se torna uma experiência viva. Porque crer quando tudo está claro é fácil, mas confiar quando tudo parece parado, isso é fé genuína. O deserto é o lugar onde Deus separa os escolhidos para moldar sua fé. É onde ele tira o excesso, o barulho, o orgulho e tudo aquilo que impediria o propósito de florescer. Nenhum grande homem ou mulher de Deus foi levantado sem antes passar por um tempo de deserto. Porque o deserto é o campo de treinamento dos filhos que vão carregar promessas maiores do que eles mesmos. Moisés foi preparado no deserto antes de libertar o povo. Davi foi forjado nas cavernas antes de reinar. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. O deserto nunca é punição, é preparo. É o lugar onde aprendemos a depender só de Deus, quando nada mais parece funcionar, quando as portas se fecham, quando o sustento parece escasso, quando o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer resposta. Ali, no meio da secura, Ele está te ensinando a ouvir a voz dele de um jeito que a multidão nunca ouviria. No deserto, o maná não cai de uma só vez. Ele cai a cada manhã. Isso ensina que o sustento de Deus vem no tempo exato, nem antes, nem depois. É ali que você aprende que a fé não é sobre entender, é sobre confiar. É ali que o Senhor te ensina a caminhar, mesmo sem ver o fim da estrada, a se mover mesmo quando parece que não há saída, e a continuar adorando mesmo quando não sente nada. Quando Davi se escondia nas cavernas fugindo de Saul, parecia que as promessas tinham sido esquecidas. Deus havia dito que ele seria rei, mas ele se via fugindo pela vida, cercado de inimigos e dormindo no chão. Só que foi nesse deserto que Davi aprendeu a depender de Deus em tudo. Foi ali que nasceram os salmos que até hoje curam corações. O deserto de Davi produziu intimidade, e a intimidade produziu reinado. Deus faz o mesmo contigo. Talvez você olhe ao redor e só veja areia, escassez e solidão. Mas Deus te trouxe até aqui não para te abandonar, e sim para te transformar. Ele está fazendo o invisível, forjando teu caráter, preparando teus relacionamentos, te ensinando a ouvir a direção do Espírito Santo. O deserto é o lugar onde a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Onde o porquê se transforma em para quê. Onde o que parecia castigo se revela como treinamento. Então, se você está nesse tempo agora, respira. Deus não te tirou do Egito para te deixar morrer no meio do caminho. Ele te tirou de lá para te conduzir à terra prometida. E o deserto é apenas o caminho entre uma promessa e o cumprimento dela. Quando o barco finalmente se acalma e o vento cessa, é ali que você entende. O propósito de Deus nunca foi apenas te levar para o outro lado, mas te ensinar a atravessar confiando nele. Jesus não te prometeu ausência de tempestades, mas presença em meio a elas. E a presença dele muda tudo. Talvez você tenha atravessado noites longas, orações sem resposta, dias em que tudo o que conseguiu foi não desistir. Mas saiba disso. Enquanto você lutava para não afundar, Deus estava te sustentando. Enquanto você chorava, Ele estava te fortalecendo em silêncio. O céu nunca deixou de te observar. Os discípulos só entenderam quem Jesus realmente era depois da tempestade. Foi quando o vento obedeceu à voz dele que eles disseram: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Marcos 4:41. A revelação mais profunda de quem Deus é acontece depois do caos, depois do medo, depois da espera. Porque o milagre não é só o mar se acalmar. É o seu coração aprender a confiar mesmo quando o mar ainda está agitado. Quando Deus permite uma tempestade, é porque há algo do outro lado que vale a pena. Pedro nunca teria caminhado sobre as águas se não houvesse vento. Davi nunca teria visto o trono se não tivesse enfrentado o deserto. José nunca teria salvado uma nação se não tivesse passado pela prisão. As tempestades são portais disfarçados. Elas nos empurram para um lugar de fé
que não poderíamos alcançar em tempos de calmaria. E talvez o Espírito Santo esteja dizendo hoje: você não perdeu, eu apenas te reposicionei. A dor não foi o fim, foi o realinhamento. O silêncio não foi rejeição, foi preparação. Deus ainda está no barco, e enquanto ele estiver ali, o mar pode rugir, o vento pode soprar, mas você não vai afundar. Então, antes de sair deste vídeo, feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu confio em Ti mesmo quando não entendo. Essa simples oração pode mudar o rumo da sua tempestade, porque ela entrega o leme de volta às mãos do Criador. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando ventos fortes. E se quiser fazer parte da nossa família Jesus Flix, entre no grupo do WhatsApp pelo link na descrição. E lembre-se, quando parece que tudo está perdido, o céu ainda está no controle. Jesus ainda está no barco, e isso é tudo o que você precisa.